E neste vídeo, uma opinião sobre o movimento pentecostal por um ministro presbiteriano. Essa matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz entre os meses de setembro e outubro de 1947, traduzido pelo missionário Laurence Onson. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Este artigo, com direitos reservados juridicamente com a carta, é traduzido como foi publicado na edição de janeiro do Capelão, o órgão mensal da Comissão de Capelões do Exército e da Marinha. E o artigo levou o título Liberdade Religiosa na Itália e foi escrito por Frank Gigliotti, ministro da Igreja Presbiteriana. É um relatório do movimento pentecostal na América, preparado especialmente para o embaixador italiano, Sua Excelência Senhor Alberto Tarchiani. No assunto da declaração de fé pentecostal na Itália, existe talvez a opinião de que este conjunto de crentes seja uma importação da América do Norte e que alguém de lá provia os meios financeiros para sua propagação. Quero declarar de vez que isto está muito longe da realidade, pois eu mesmo indaguei a fundo este assunto. Das informações que consegui, o movimento parece ter se iniciado espontaneamente na Itália e nos Estados Unidos, mais ou menos ao mesmo tempo, e da seguinte maneira: muitos dos evangélicos italianos, tanto nos Estados Unidos como na Itália, sentindo um zelo abrasador para com Deus e desejando dedicar-se o mais possível a servir ao próximo em espírito de piedade cristã e do amor, chegaram à conclusão que dentro das igrejas evangélicas estabelecidas havia uma atitude de indolência e inatividade da parte das congregações locais e que não estavam recebendo as necessárias bênçãos disponíveis. Por esta razão, parece começaram a levantar-se líderes em diversas regiões da Itália, incluindo Piemonte, Abruzzi, Roma, Gênova, Nápoles, Calábria, Sicília e outras, sem um saber do que fazia o outro. Eles pregavam, ensinavam uma vida mais consagrada e mais vitoriosa em Cristo. O povo na pequena congregação, nas montanhas de Abruzzi, recebia a mesma experiência do povo nas pequenas congregações da Sicília. Um grupo não sabia da existência do outro grupo. Nenhum contato ou correspondência tiveram um grupo com o outro. E a mesma coisa acontecia na América do Norte, entre centenas de congregações evangélicas italianas de várias denominações, como os presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos e etc., as quais tinham se registrado aos milhares devido à negligência da parte da Igreja Romana e o interesse das igrejas evangélicas em prover-lhes classes de alfabetização e melhoramento social. Então, por conseguinte, quando muitas dessas pessoas voltaram para a Itália, contaram a manifestação sobrenatural e as bênçãos espirituais que receberam e verificaram que lá na Itália houvera semelhante regeneração entre os amigos e os parentes. Ao deliberar esses fatos, muitos líderes protestantes italianos, incluindo o escritor destas linhas e o doutor Fama, chegaram à conclusão de que este foi
uma verdadeira e clara manifestação do poder de Deus, como foi manifesto na Itália, no ministério de Pedro Valdo, no ano de 1170, no de São Francisco de Assis, no ano de 1227, Savonarola e Giacomo di Flore, segundo o profeta Calabrese, e muitos outros através dos séculos. Agora, naturalmente, quando essas pessoas chegaram a ter contato uma com as outras, trocaram opinião sobre suas experiências e viram que experimentaram todas um poderoso derramamento do Espírito Santo, que causou um profundo sentimento religioso e emocional que alguns, por muito tempo entre nós, julgaram ser uma espécie de fanatismo religioso descontrolado. Mas agora compreendemos que fora uma real manifestação de Deus por nosso povo. Vi pessoas de todas as classes sociais, tanto italianos como americanos, que mentiam, enganavam, roubavam, enfim, eram caracteres imprestáveis, transformarem-se em pessoas distintas, consagradas e usadas por Cristo em testificar da sua fé e experiência pentecostal. Sua Excelência, o embaixador Tarchiani, como sabe, sou homem que gosta de analisar tudo antes de formar opinião e, devido ao meu preparo e educação e meus muitos anos de estudo em questões religiosas e mundiais, tenho estudado cuidadosamente este assunto antes de aceitá-lo como manifestação de Deus. Mas agora tenho chegado à conclusão certa de que o povo dos trabalhos pentecostais estão servindo de tocha, iluminando até algumas das maiores denominações. Permita-me citar o bispo Paul Barber, da zona europeia da Igreja Metodista e ex-presidente de Duke Universidade. Se as grandes denominações evangélicas não se tornarem brasas vivas como os nossos irmãos pentecostais, não demorará muito que elas passarão apenas a história e a pentecostal ficará a igreja viva. Quero também citar uma declaração de Sua Excelência Jonathan Daniels, ex-secretário do presidente Russell, que me fez a mim em sua casa em novembro, em Raleigh, na Carolina do Norte. Passamos algumas horas à noite conversando sobre o movimento pentecostal, como agora está florescendo no sul-oeste e em toda a parte do país. Ele concluiu com essas palavras assim: Frank, na minha opinião, os pentecostais estão se tornando os líderes evangélicos nos Estados Unidos, levando a tocha da liberdade e corajosamente empenhando-se no trabalho que as antigas igrejas, devido à sua formalidade e opulência, deixaram de fazer. As igrejas pentecostais nos Estados Unidos. Número 1. Pelo que pude verificar, as igrejas pentecostais têm crescido em toda a parte dos Estados Unidos de forma atualmente contam com 6.000 igrejas, a maior parte destas sob o nome Assembleia de Deus e fazem parte da Associação Nacional de Evangélicos. Entre estas existem mais de 300 igrejas e 200 missões, onde os cultos são celebrados principalmente em língua italiana, tendo cultos nos 2 idiomas para a mocidade. Algumas destas igrejas italianas contam com 1.000 e até 1.500 membros cada uma. 2. O governo dos Estados Unidos, reconhecendo a sua importância durante a guerra, deu-lhes uma cota de 35 capelões. 3. Há mais de 5.106 pastores consagrados e 3.406 licenciados.
4. Este movimento tem crescido e continua a espalhar-se rapidamente. No momento, é impossível saber exatamente quantos membros contam. Só podemos dizer isto, que tem milhares de prósperas igrejas e missões, já assisti cultos em espaçosas e prósperas igrejas, onde havia uma assistência de 1.000 a 2.000 membros. Na igreja pentecostal italiana, em Camden, Nova Jersey, onde se realizava uma conferência em prol de assistência italiana, a qual assistia o barão Quino Quinieri, quando em visita a este país e onde se levantaram grandes fundos em dinheiro como auxílio, além de toneladas de roupas prometidas, o barão Quintieri disse-me que julgava haver mais de 1.000 pessoas presentes. Todas essas pessoas são italianas de Camden, New Jersey e Arrabaldes. 5. Quanto à sua classificação social, o movimento primeiramente começou entre o povo mais humilde, mas hoje conheço um bom número de ex-oficiais do governo e ministros das denominações que passaram para o ministério da Igreja Pentecostal. Por exemplo, o pastor da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus em Dallas, Texas, a maior nessa cidade, possui um prédio onde cabem mais de 3.000 pessoas e geralmente está sempre cheio. Este homem é ex-oficial do Serviço Secreto do Governo dos Estados Unidos, de elevada posição neste departamento, e ele é um dos mais competentes e consagrados ministros que conheço. Podia continuar elaborando casos, mas creio que o seu crescimento fenomenal melhor indica sua importância. Outra vez quero citar que disse Jonathan Daniels. Dentro de 10 anos, eles, no caso os pentecostais, estarão na frente em número de igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Tendo visitado as suas igrejas, e são americanas, húngaras, polonesas, suecas, italianas e de todas as nacionalidades, a pessoa fica impressionada pelo fato de que os cultos estão sempre cheios de moços e moças de todos os setores da vida. Nestes grupos não se acha casta social nem linha de demarcação. Realmente praticam o cristianismo mais ou menos como o praticou a primitiva Igreja dos Apóstolos. E, a meu ver, o fazem em simplicidade, honestidade e com força de vontade. 6. Houve um tempo quando as denominações pouco se importavam com os pentecostais, mas hoje são consideradas as mais fervorosas e ativas das igrejas evangélicas dos Estados Unidos. São muito respeitados pelos outros evangélicos por seu zelo, consagração e piedade. 7. Quanto à seleção e escolha dos pastores, isto se faz na mesma base como nas maiores denominações nos Estados Unidos, os batistas, congregacionais e outras denominações. Os pastores são escolhidos primeiramente como diáconos, depois servem como anciãos e então, na qualidade de ancião, podem ser ordenados pela igreja local, exatamente como que se faz na igreja batista. Essa ordenação é então reconhecida pelos diversos presbitérios e distritos regionais, mais ou menos como entre os presbiterianos dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Escócia. 8. Os cultos realizam-se mais ou menos como na igreja primitiva. Começam por cantar hinos e depois oram. Da maneira mais simples e sincera, dão testemunhos das suas experiências religiosas. Estão diversos indivíduos, entre eles ali pedindo oração especial em favor de seus problemas espirituais e materiais. Segue-se, então, a pregação do Evangelho.
sendo o sermão preparado pelo ministro consagrado ou, na sua ausência, por um dos anciãos da igreja. Depois do sermão, há um tempo de oração, seguido por mais um hino, e o culto então termina com a bênção. As orações são espontâneas, dirigidas por pessoas que sentem desejo de orar em voz alta. Devemos notar também que durante os cultos, muitas dessas pessoas demonstram um fogo e fervor religioso que, para as pessoas que não são contrárias, bem exemplifica a exortação do salmista: louvai a Deus com brados de júbilo. Logo se nota que é verdadeiramente de Deus. São realmente fervorosos e clamam a Deus, mas não como vi o povo do sul da Itália gritar nas manifestações religiosas da Igreja Católica Romana. Nunca vi os pentecostais abusarem seus corpos ou lamber os assoalhos com a língua ou bater nas costas com pedaços de pau, como já vi o povo da Igreja Romana fazer na Itália, no México e em outros países latino-americanos. Às vezes falam em línguas que, para a pessoa que não quer ouvir, parece esquisito, mas como manifesto na igreja primitiva é o cumprimento da manifestação prometida na Bíblia, Atos 2, 1 e 4, Atos 10, 44 ao 48, Atos 19, 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais distribuíram para repousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Enquanto Pedro ainda falava estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Admiraram-se todos os crentes que eram da circuncisão, quantos vieram com Pedro, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em outras línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém negar a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que se demorasse ali alguns dias. Atos 10, do 44 ao 48. Havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em diversas línguas e profetizaram. Atos 19, 6. Este artigo, então, com direitos reservados, juntamente com a carta, é traduzido como foi publicado na edição de janeiro do Capelão, um órgão mensal da Comissão de Capelães do Exército e da Marinha. O artigo levou o título Liberdade Religiosa na Itália e foi escrito por Frank B. Gigliotti, ministro da Igreja Presbiteriana. Certamente, Vossa Excelência, senhor embaixador, lembra-se que meu sogro, doutor Agide Pirazini, que era talvez um dos mais eminentes filólogos na América, foi professor de hebraico, grego e línguas orientais no Seminário Bíblico em Nova York durante 30 anos. Ele me disse que em mais de uma ocasião ouviu este povo falar aramaico, a língua que Jesus falava. E isto eu creio, pois eu mesmo os tenho ouvido falar. Dou-lhe esta explicação detalhada deste assunto, pois para mim foi justamente este ponto que primeiro escandalizou-me e não me deixou acreditar no povo pentecostal. Não acreditava e nem podia compreender intelectualmente como este fenômeno fosse possível, mas agora acredito de todo o coração. Chamada à oração.
Em certas ocasiões, há uma chamada à consagração especial e os membros da congregação, bem como os recém-convertidos, ajoelham-se entre os bancos ou congregam-se ao redor do altar e oram pelos problemas pessoais ou pelos da congregação ou igrejas. Batismos nas águas. O batismo nas águas é administrado só àqueles que confessarem e aceitarem Jesus Cristo por Senhor e Salvador. Toma-se o batismo como selo de consagração para aqueles que creram que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador do mundo e seu Redentor pessoal. Batismo no Espírito Santo. O povo pentecostal, bem como todas as igrejas evangélicas, creem que o batismo do Espírito Santo é mandado por Deus como um dom sobre aqueles que inteiramente consagraram as suas vidas a Cristo. É uma celeste manifestação mostrando divina aprovação. É um dom de Deus para os verdadeiros crentes na plena doutrina do Evangelho completo. A Igreja Pentecostal ensina que o batismo no Espírito Santo não é derramado sobre qualquer um, a não ser que ele particularmente busque este dom ou que Deus, por razões conhecidas por ele, deseje batizar com este sinal especial, o qual depois serve para esse crente como testemunho e guia na sua vida espiritual. Esta bênção especial é dada por Deus, na sua infinita sabedoria, para aqueles que são dignos deste dom. Isto é provado pelas Escrituras. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1:33. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não os deixarei órfãos, eu voltarei a vós. João 14, versículos do 15 ao 18. Eu vos tenho falado estas coisas, estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. João 14, 25 e 26. 9. A Igreja Pentecostal Italiana dos Estados Unidos, conhecida pelo nome Igrejas Pentecostais Evangélicas Cristãs dos Estados Unidos e do Estrangeiro, tem como líder o reverendo Quirino Grill, presidente reverendo Domênico Licindrello, secretário e reverendo Joseph Berella, tesoureiro, e estes irmãos, juntamente com o reverendo Mário de Bélio e outros, dirigem programas radiofônicos na costa do Atlântico e do Pacífico em diversas emissoras, todos os domingos em Albany, em Nova York, e em San Diego, Califórnia, onde transmitem numa emissora de potência de 50 mil watts. O comentário que ouvi dos ouvintes destes programas, tanto americanos como italianos, foi sempre muito favorável. Estão fazendo um bom trabalho musical, devocional e educacional. Tudo isto tem um grande valor cultural, pois há milhares entre o nosso povo que não tem outro meio de ouvir a língua italiana do que nesse programa de rádio. E aproveitam esse meio para melhor cultivar seu progresso, primeiramente religioso e também cultural e social. 10. Vossa Excelência achará
que a Igreja Italiana Pentecostal publica 2 periódicos, publicado na costa oriental e um outro publicado na costa ocidental. Permita-me retroceder por um momento para dizer que creio que as suas manifestações físicas e psíquicas não constituem os pontos mais importantes a serem considerados neste caso. Quanto à objeção de que os pentecostais louvam a Deus e oram em voz alta, isto era a prática comum entre os primitivos cristãos, mesmo entre os discípulos, como consta no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 37 ao 40. Quando ele ia lá chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou jubilosa a louvar a Deus em altas vozes por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus, dentre a multidão, lhe disseram: Mestre, repreende os seus discípulos. Respondeu-lhes: Declaro-vos que, se estes calarem, as pedras clamarão. A coisa notável é o seguinte: todos do nosso povo, os ítalo-americanos que se associam com a Igreja Pentecostal, têm se tornado melhores cidadãos, têm ficado bons trabalhadores e muitos deles deixam de ser beberrões, ladrões e mentirosos, tornam-se bons pais, bons esposos e bons vizinhos. Adotaram o asseio corporal, que não era muito comum entre a classe mais humilde, e têm se empenhado em atos de caridade que nos faz ficar orgulhosos em seguir seu exemplo. Declaração de princípios. Quero chamar a atenção de Vossa Excelência à cláusula da Carta das Nações Unidas que garantem a liberdade religiosa a todos os membros das Nações Unidas. A Carta diz que, em parte, que nenhum país será admitido como membro das Nações Unidas a não ser que garanta liberdade de culto religioso a seus nacionais e grupos de minoria dentro das suas fronteiras. Isto foi inscrito na Carta das Nações Unidas à insistência do Comitê Americano Pró-Liberdade Religiosa na Itália. Também Vossa Excelência notará que na parte da segunda cláusula política, seção 1, Cláusulas Gerais, artigo 14 do Tratado de Paz com a Itália, consta bem claramente: a Itália tomará todas as medidas necessárias para garantir a todas as pessoas sob a jurisdição italiana, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de expressão, da imprensa e publicação de culto religioso, de opinião política e reunião pública. Isto foi escrito para incluir os pentecostais e todos os outros grupos religiosos, procurando exercer a liberdade de consciência, culto e religião na Itália. Então, quero declarar aqui que a tolerância não nos é aceitável. Não queremos ver a palavra tolerância aparecer na Constituição italiana no que toca à fé protestante, pois a tolerância significa que é uma força superior condescende àqueles de grupo da minoria ou a outros, concedendo-lhes certos privilégios. Não é o privilégio ou a licença que procuramos, mas sim a coigualdade. Entre os homens livres, há coigualdade, não apenas tolerância. As forças protestantes dos Estados Unidos querem fazer todo o possível em cooperar com o povo da Itália, mas insistimos no cumprimento na parte do governo italiano destas partes das cartas, tanto das Nações Unidas como do Tratado de Paz, e se for necessário, lançaremos mão de todos os meios ao nosso dispor para efetuar a sua execução.
consideramos a absoluta liberdade religiosa definitivamente como um dos princípios fundamentais pelos quais lutamos nesta Segunda Guerra Mundial. Foi especificamente mencionada na Carta do Atlântico e as subsequentes declarações de Yalta e Potsdam. Estas garantiram ao povo da Itália e do mundo a liberdade religiosa, o princípio que consideramos sagrado e alternável direito de todo ser humano de adorar a Deus segundo a sua consciência, sem interferência ou coerção da parte de qualquer grupo organizado, seja leigo ou eclesiástico. Um texto traduzido pelo missionário Laurence Onson e publicado no jornal Mensageiro da Paz entre os meses de setembro e outubro de 1947. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.